Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Primeiramente, eu quero me apresentar. Meu nome é Elisa, eu sou presidente da Fundação Cultural ACIA e já estamos aí no 4º ano, E eu gostaria de dizer a vocês que é com muita satisfação, com muita alegria que a gente recebe a casa cheia de professores. Eu também sou professora, eu também sou da educação, trabalho. Desde meus 18 anos eu comecei em sala de aula como monitora de mini maternal e, na verdade, a minha formação é na área jurídica, mas eu apaixonei tanto com a sala de aula, com a educação, que eu nunca mais saí da sala de aula. Só que hoje eu trabalho com a escola de idiomas, que é uma outra vertente, mas não deixa de ser sala de aula, coordenação pedagógica, supervisão escolar. É uma área que me agrada demais, que eu amo, sou apaixonada com isso. Então eu fico feliz de ver vocês aqui conosco. Eu espero que vocês gostem muito. Foi com muito carinho que a gente preparou tudo isso para vocês, para os alunos, para as crianças araxaenses. E a gente tem, além de orgulho, a gente tem a felicidade de fazer parte de tudo isso, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Espero que daqui saiam ótimos resultados, ótimos frutos e que a gente possa, compartilhar isso aí. O projeto ele tem a mídia social, tem tudo, então nós vamos fazer um movimento bem interessante. A gente está à disposição, tá bom? Um abraço, obrigada. Pessoal, a Elisa disse quase tudo. Esses 2 livros primeiros que nós fizemos do Festa de Natal, nós ficamos surpresos que começaram a chegar, Escola tal, livro mais lido. O primeiro eu escrevi, o segundo o César Campos escreveu, e o terceiro nós escrevemos esse ano com as crianças. E aí nós fomos vendo que esses livros estavam sendo os mais lidos em algumas escolas, porque era o livro, tem a qualidade do livro, tem todo esse trabalho, mas também era o livro que a escola tinha em grande quantidade. Então a professora queria trabalhar um livro, ela chegava lá, tinha 30 livros de Natal iguaizinhos. Era a chance dela pôr um livro na mão de cada criança para que esse trabalho fosse feito. Então, diante dessa ideia, nós pensamos com esse livro, não só mandar para as escolas esses exemplares, como passar por esse momento aqui. Como eu comecei no projeto, no início do projeto, eu estava lá, eu recebi o texto, eu fui escrever, nós percebemos que esse momento aqui que nós vamos passar pode ser um incentivo. Os livros estão lá, então já que algumas escolas estão aproveitando esse material que nós produzimos e eles estão entre os mais lidos, talvez esse momento seja também um incentivo para que vocês, nas escolas de vocês, possam fazer esse trabalho também. Então, minha ideia aqui é mostrar alguns detalhes, o que pode ser feito. Eu sei, eu sou professor há 15 anos, um monte de gente que é professor há muito mais tempo que eu, e tempo não é tudo. Eu sei que eu estou falando com um grupo de professores super experientes, que eu conheço vários de vocês. Então, o que eu vou fazer aqui é mostrar algumas ideias. Tenho certeza que de vocês nascerão ideias muito melhores. Eu me formei em letras, depois eu fiz geografia com a Araceli, e então eu trabalho nessas 2 frentes. E a proposta do livro foi legal, que quando eles me apresentaram a ideia, eles tinham um texto que era super interessante. Um grupo de personagens que estão aqui, e esses personagens todos tinham uma personalidade super interessante, eles tinham uma história muito bacana e tinham tudo para fazer um bom livro. Eles me convidaram para organizar isso tudo nessa obra. E na hora, conversando com a Elisa, quando a FACIA comprou a ideia, eu percebi que a coisa ia andar, porque nós temos um livro que vai para as escolas, nós temos uma peça de teatro super profissional, então, ao trabalhar esse livro na escola, vocês ainda terão a chance de conquistar os seus alunos por um livro, foi escrito com todo cuidado, com todo carinho, levando em consideração a qualidade do texto, porque eu sei que em sala de aula, eu sou professor de literatura, vocês são, nós temos essa preocupação, levar um texto que esteja bem feito, um texto que tenha qualidade, para que você possa trabalhar de verdade com o aluno a língua portuguesa e a literatura. Então nós temos em mão uma série de projetos vinculados a esse livro que poderão levar os alunos de vocês a gostarem desse objeto aqui que nós temos visto tão pouco na mão dos nossos alunos. Então, algumas questões. Alguém perdeu uma carteirinha, a primeira delas? Quem perdeu a carteirinha? Estava ali no chão? Não, deve. Tem um nome? Estou sem óculos. Márcia? Deve ser alguém daí, então. Deve ser alguém de lá.
Eu estou entregando esses livros. Não só escrevi, participei do projeto, como eu estou indo nas escolas, entregando na mão das coordenadoras, da diretora, com esse recado. Algumas escolas receberam 140 exemplares, com a proposta de que um número bom fique na escola, para que os alunos de outras séries possam vir mexer com o livro, e um bom número também vá para a mão dessas crianças levarem para casa. Então, se não chegou na escola de vocês, pode ser que esteja para chegar a qualquer momento. E nós temos alguns aqui também para passar para vocês darem uma olhada e verem o tanto que ficou bonitinho. É um livro ilustrado. Nós pensamos em 6º e 7º anos por conta da temática, a linguagem, mas eu fui em algumas escolas entregar e eu sei que tem professor até do 4º ano trabalhando. Nós temos livros que servem para todas as idades. Esse aqui tem um pouquinho mais de texto. Então, se um professor aqui for trabalhar com 3º, 4º, 5º ano, vai exigir um cuidado, porque tem um texto um pouquinho maior, trata de alguns assuntos que exigem um grauzinho de complexidade, eu vou mostrar para vocês entenderem por que nós pensamos ali 6º, 7º ano, mas é aquela coisa, dá para trabalhar com 4º, 5º, 6º, 7º, eu sei porque esses livros ficaram lá na biblioteca, muitos, em algum momento o professor vai querer fazer um trabalho e vai ter a oportunidade de usá-lo. Então não é obrigatório usar no 6º e 7º, mas nós sabemos que vocês conseguirão utilizá-los em qualquer série com tranquilidade. Não há nada pesado, tudo feito, pensado para entrar nas escolas, para não gerar polêmica, para não criar nenhum problema. A ideia aqui é um livro para encantar os alunos. Eu preparei alguns slides para falar, porque qual que é a ideia aqui? Vou dar uma aula sobre o livro? Slide. A ideia é para vocês pegarem o livro e saberem do que se trata, terem uma ideia, para que vocês se sintam à vontade, em algum momento estão lá na escola, pensam, vamos fazer um projeto. Isso aqui servir como um guia, uma forma de animá-los. Então a primeira coisa é do que se trata a história. É um livro ilustrado, tem 50 páginas, e a ideia é muito simples. Nós temos um reino submarino chamado Azúlia. Ele é um reino que vive em paz, todos os animais marinhos convivem pacificamente, porque há um rei que comanda esse povo com carinho e amor, um bom rei. E o povo em torno vive feliz nesse reino. Porém, alguma coisa vai acabar com essa aura de tranquilidade, porque vai vir uma gangue chamada Gangue Plásticos, lideradas pelo Bolhão e o Sargento Canudo, que vão dar um golpe, derrubar o rei e assumir o comando de Azúlia. Então a história começa com um golpe de estado em que o rei é deposto. E algumas questões aqui são importantes. Os vilões, que vocês vão ver imagens deles, um é um bolhão, é um peixe bolha, que tem como meta a poluição dos oceanos. Quando a Elisa falou que o livro trabalha questões de ecologia, a proposta do livro é muito simples. O Sargento Canudo, o canudinho plástico aí que tanto polui os oceanos, e o bolhão, que é um peixe-bolha que teve contato com lixo, a gente imagina que seja um lixo radioativo, porque ele é meio uma gosma radioativa, eles percebem que os mares poluídos é uma forma de manter aqueles peixes de azulha dominados e enfraquecidos. Eles vivem bem no meio dessa poluição e, a partir disso, eles comandam o povo mantendo o reino poluído. E aí a proposta é: o filho do rei se exila com um grupo de amigos com a missão de, em determinado momento, retornar ao reino para retomar o poder. E aí que a trama vai entrar questões ligadas à ecologia, à preservação dos fundos dos mares. Tudo isso em torno de uma história, com personagens interessantes interagindo, tem um pouco aquela linguagem de animação, já pensando na animação, no teatro, que é um tipo de linguagem que os nossos alunos gostam, que eles estão habituados. Então a trama é muito simples. Há um reino pacífico que deixa de ser pacífico, porque um grupo domina o governo. A proposta desse grupo é manter os oceanos poluídos, porque assim eles conseguem manter o povo dominado. Existe aí uma metáfora, vocês vão perceber, e o retorno do filho do rei para tomar o poder vai exigir uma trama. Eu vou dar o spoiler, porque vocês sabem que aqui não vai ser inevitável o spoiler. A proposta é muito simples, vou passar o próximo slide para vocês verem. Então a trama é essa: animais marinhos num reino submarino que vivem uma aventura. A proposta de solução, por exemplo, onde entra a questão ecológica, é os peixes exilados de Azúlia, que vão retornar para tomar o poder,
existe a solução de se organizarem e fazer uma guerra. E ir lá na violência e tomar o reino de volta. Mas não é uma proposta legal de levarmos para os nossos alunos para a sala de aula. Então o livro tem diversos personagens, dentre eles um personagem pacifista que convence o grupo a achar uma solução inteligente que não seja a solução da violência. Então eles vão resgatar o reino a partir da despoluição dos oceanos, despoluir a região para que os peixes dominados tenham força e a partir disso o próprio povo de Azulha retome o poder. Então é uma solução para levar para a sala de aula, começando com essa proposta, de que há uma solução que não parta da violência para a retomada do poder. Eu vou mostrar onde nós podemos trabalhar isso. Então, olha só, ao escrever nós passamos para os seguintes propósitos. Valorizar o diálogo, o livro inteiro parte disso. Nós temos um grupo dos vilões, que partem para a ação da violência e da tomada do poder, e nós temos o grupo dos heróis que decidem resolver tudo a partir do diálogo e de ações não violentas. Uma ideia de levar para a sala de aula. Só funciona porque eles se entendem, são amigos, em determinados momentos eles vão ter alguns probleminhas, e esses conflitos internos serão um mote para a gente perceber que só vai dar certo a hora que eles se unirem e a amizade for o mote, for o caminho. E nós temos aqui também a questão da diversidade. Só na capa do livro, nós temos 8 espécies de animais marinhos. Todos convivem juntos, todos são amigos e todos perderam o seu espaço porque o reino de Azulha foi tomado. Todos viviam em paz, mesmo sendo animais de diversas espécies. Nós temos aqui uma tartaruga, um peixe-bolha, uma raia, um golfinho, um marlim, um tubarão, um caranguejo, um siri, uma moreia, enfim. Eu vou rapidinho, que eu sei que o tempo está voando. Aonde que entra a questão do diálogo? Essa é a tartaruga, chama Tuga. Uma personagem super importante porque ela é a pacifista. Ela que vai convencer os seus colegas que a retomada do poder pode ser por vias da inteligência. Ela é uma figura muito inteligente, ela tem uma tendência a ser a cientista do grupo. Ela, inclusive, durante a história, ela cria algumas máquinas, ela que vai criar as máquinas de despoluição dos oceanos. Não é só criar as máquinas, existe uma trama para criar a máquina, para colocar as máquinas dentro do reino, e isso tudo vai exigir que o grupo se organize para que consigam fazer, num reino tomado, em que o poder foi derrubado, que essas máquinas entrem ali de forma a despoluir os oceanos e eles conquistarem o reino de volta sem o uso da força. Essa é a Tuga, a tartaruga pacifista. Aí a ideia valoriza o diálogo e o conhecimento como forma de solução de conflitos. Pensamos muito nisso ao escrever a história. Uma tartaruga inteligente e pacifista que vai falar através do que nós sabemos e através do diálogo nós podemos vencer isso sem precisar da solução da guerra. Do lado de cá agora, quando o reino é tomado, os amigos levam embora o príncipe herdeiro, que é uma criança. Então tem também na história alguns lapsos temporais, a história se passa num período de tempo longo, porque o príncipe herdeiro vai sair do reino sendo tomado, ele é uma criança, ele vai crescer, ele vai descobrir que ele tem uma missão, essa missão é tomar o reino de volta que o pai dele foi deposto. Então aí a questão da amizade. Ele só sobrevive porque os seus amigos estão ali, levam ele. A relação de amizade deles vai ser o mote para que as coisas aconteçam. Então, na trama, o príncipe herdeiro, ele escapa com o auxílio dos amigos, amigos diversos, né? Uma baleia-orca, um tubarão, a tartaruga. E aí, em determinado momento, ele percebe que ele tem uma missão, que é a missão de retomar o reino. O livro, como eu disse, tem como mote a diversidade. Nós estamos em sala de aula e nós estamos vendo, né? Há muita dificuldade de aceitação do coleguinha que é diferente. Nós falamos diariamente sobre bullying, sobre violência, sobre alunos que não conseguem se adaptar porque tem alguma questão que o diferencia. E aqui nós tentamos trabalhar essa ideia. Os personagens são super diversos. Ó. Isso aqui são os personagens igual estão na capa do livro. Aí nós temos personagens diversos, nós temos uma baleia-orca que durante a tomada do poder, ela perdeu os movimentos. A Tuga cria uma cadeira para ela, então ela é uma baleia que tem uma condição especial também. É a baleia sábia, que perdeu os movimentos das barbatanas,
a tartaruga cientista, o sargento Canudo, que é o vilão, o Bolhão, que é o chefe dessa gangue, o Tubarino, que é o melhor amigo do príncipe que vai retomar o poder. Então, assim, a diversidade dos personagens nos permite, inclusive, eu coloquei lá, um professor de biologia, de ciência, que for trabalhar a questão marinha, fazer um trabalho com isso aqui. Quem que conhece o peixe-bolha? Como que o peixe-bolha é? Dá para pesquisar como as espécies são? Um trabalho super simples em ciências, por exemplo. Vamos ler o livro e nós vamos produzir um trabalho para ver como que é a tartaruga marinha, qual é a condição da tartaruga marinha no Brasil. Projeto Tamar, que preserva as tartarugas. Esse peixe esquisito, que tipo de peixe é esse? Isso é uma moreia? O que é isso? Vamos pesquisar, vamos descobrir? Então, uma das propostas ao ler o livro é fazer um trabalho sobre pesquisa dos animais presentes na obra. Só aqui nós temos um pedacinho dos personagens e já percebe-se que é possível fazer uma pesquisa bem ampla sobre fundo do mar. Então, dá para trabalhar em literatura? Dá para trabalhar em ciências alguma coisa? Dá para trabalhar em geografia? Questão do fundo do mar, por exemplo, em geografia, porque o reino é um reino seguro e protegido. Mas ele é protegido como, estando no fundo do mar? No comecinho lá, nós, professores de geografia, sabemos as correntes marinhas protegem o reino. Então, para ser tomado o reino, eles têm que dominar as correntes marinhas. Para o reino ser retomado também, é um assunto transversal que pode ser levado para a sala de aula. Como que esse reino ficou protegido por tanto tempo? Então ele está num lugar de fundo oceânico, tem um mapa onde as correntes marítimas protegem. Enfim, diversidade, de diversos modos nós tentamos trabalhar esse assunto aqui. Temas que podem ser discutidos. Eu pensei, como eu disse, falar para professor, falar para convertidos. Vocês sabem o que eu estou falando aqui. Vocês conhecem e sabem o que eu estou dizendo. Então é só para vocês entenderem as possibilidades. Como eu disse, o professor leu em literatura ou o professor de biologia quis fazer um trabalho diferente. Há possibilidade. Estudar as espécies marinhas. Existem uns 20 personagens ao todo. Alguns não têm uma parte importante na história, mas aparecem. Nós podemos também estudar a questão da despoluição dos mares, que é o mote da história, a solução da história. Nós podemos, em história, por exemplo, nós temos aqui, no começo da história, um rei, uma rainha, um príncipe herdeiro, fala dos poderes. Nós vamos ver que o grupo que derruba o rei estabelece um outro tipo de governo. Nós tínhamos um governo pacífico, que funcionava, democrático. Democrático por quê? O criador da história é esse Luís de Madorno. Ele pensou num reino pacífico que tinha o Conselho das Águas. Todos os reinos submarinos se organizavam em Azulha e lá eles decidiam o futuro do mar. O que vai ser feito no mar? Tudo é decidido de forma democrática no Conselho das Águas. Nós sabemos que isso pode ser trabalhado, por exemplo, em história. Uma democracia representativa, com participação direta de todos os povos. Essa democracia é derrubada, o Conselho das Águas é suspenso, um golpe de Estado é dado. É possível discutir isso. Por exemplo, o que o rei faz? Quem é o príncipe? Qual que é o papel dessa pessoa? Por exemplo, quando havia o rei no poder, havia o Marlim, que era uma espécie de representante do rei, e a gente percebe que ele faz o papel de uma figura que viaja nos reinos, que vai conversar. Ele é tipo ele faz um papel de me fugiu a palavra, embaixador, eu estava procurando a palavra. Ele é um embaixador. Ele conversa, ele decide os problemas. Então há uma estrutura de poder aqui que nós sempre trabalhamos em sexto, quinto ano, sétimo. Dá para levar isso para a história. Em literatura, ao escrever a história, eu segui aquele modelo básico que alguns professores trabalham em sala de aula, que é o modelo do Joseph Campbell, que escreveu aquele livro Como Escrever uma História a partir de pontos chaves. Eu segui tudo aqui. Chama A Jornada do Herói. Começa com tudo em paz, alguma coisa muda a história, e eu segui os 12 passos da jornada do herói aqui. Eu, com os meus alunos em literatura, eu gosto de trabalhar a jornada do herói. Eu falo, gente, vamos analisar aí os filmes que vocês gostaram, vamos tentar identificar a jornada do herói, os 12 passos que se constrói uma história. É uma possibilidade, que aqui tem
Eu segui os 12 passos direitinho, coloquei no papel e falei, começa em paz, alguma coisa perturba, aparece o sábio que chama os heróis para o conflito. Os 12 passos estão seguidinhos. É uma possibilidade. E outra coisa, eu segui inclusive os lugares dos plot twists, os pontos de virada. Então é possível trabalhar com os alunos. Quais são os pontos de virada? Como que esse ponto de virada mudou a história? Qual rumo a história tomou a partir desse momento? É uma possibilidade. Então, olha só, dá para também, com uma turma menorzinha, fazer um trabalho para entender quem é o protagonista, quem é o antagonista, quem são os coadjuvantes, qual é o papel de cada um nessa história. Nós temos 2 vilões, qual que é o papel de cada um nessa história? Então, há uma possibilidade de fazer também uma análise sobre os personagens, o que eles pensam, como eles são. Geografia, que é a minha área principal aqui. Uma coisa que eu coloquei, que eu achei que funcionou, e eu já testei com os meus alunos em sala de aula, quando o reino é tomado, um assunto que está super em voga, importante um assunto inclusive, né? A questão dos refugiados. Nós temos a guerra da Ucrânia, nós temos aí guerra da Palestina e Israel, anteriormente nós tivemos guerra da Síria, etc, etc, etc. Os conflitos no norte da África, Primavera Árabe, todos esses conflitos colocaram o mundo atual que nós vivemos no mundo com a crise de refugiados. Em Azulha, aquela família, aquele núcleo que sai fugido e vai se exilar, que é um assunto importante na geografia, os exilados, em determinado momento eles estão vagando pelos mares e eles encontram um grupo de peixes que estão completamente perdidos, sem reino, apátridas, e ali o príncipe vai perceber o tamanho do problema. Um reino tomado não é só alguém que tomou o poder, tem centenas de peixes vagando pelo mundo, e a ideia é estudar a questão dos refugiados que nós vivemos hoje, dos exilados políticos, porque o grupo central é um grupo de exilado político. Ah, mas eu não quero trabalhar isso com meu aluno, eu acho isso muito pesado. Dá para passar sem precisar disso. Eu trabalhei isso com os meus alunos. Numa turma de 7º ano, nós estamos estudando em geografia, migração, refugiados, apátridas e exilados. E aqui é exatamente isso. Um grupo de peixes exilados encontra com um grupo de refugiados e ali o príncipe herdeiro percebe que tomar o poder não é só voltar ao poder, porque ele perdeu o poder, porque ele era herdeiro do trono. Tomar o poder é salvar um grupo muito grande de peixes que viviam em paz e tiveram a sua paz perturbada. É uma possibilidade de levar para discussão em sala de aula, em geografia. Tem gente que trabalha isso até em história, também. Mas é um assunto típico da geografia. O que eu fiz aqui? Está quase acabando. Olha só. O que eu fiz aqui? E se alguém quiser ver o livro, eu levo aí para vocês darem uma olhada, dar uma folheada. Tem uma porção boa ali. Pensando, já que, para o plano, né? Já que nas escolas, nós temos escolas que leem o livro, trabalham em sala de aula e eles estão entre os mais lidos, uma forma de fazer com que esses livros, que foi feito com tanto carinho, levou tanto tempo, a Elisa falou, né? Antes da pandemia a história apareceu, um rapaz foi ilustrar, eu fui escrever, o livro ficou na gaveta, aí veio a possibilidade da CIA e a FACE assumir o livro ganhou vida. Então é um livro que nós estamos entregando para a escola, e nós sabemos que esses livros estão indo para a sala de aula. Mas esse aqui, o nosso livro de Natal atual que está sendo entregue, foi feito com tantas ideias para que esse livro não fique só guardado e vá para a sala de aula, que eu pensei, sugestões de atividade para que vocês possam se animar a levá-los para a sala de aula. Ó. Como eu disse, possibilidade de uma pesquisa sobre espécies marinhas. Os personagens do livro, nós temos 8 aqui. Há um material extenso também em volta do livro, são mais de 30 personagens criados. Não todos aparecem aqui, mas muitos são mencionados. Então nós temos uma infinidade de animais marinhos sendo mencionados aqui. Em determinado momento, os nossos exilados são alvo de uma pesca predatória de arrastão. É um assunto também que perspassa a obra, porque os peixes exilados, fora do seu reino tranquilo, eles estão num oceano em que há pesca predatória, em que há poluição, em que há caçadores. Isso é falado na obra. Um leitor menos atento pode deixar passar despercebido, mas é uma parte importante, porque o personagem principal, que é só um pequeno golfinho,
ele vai começar a ter forças e perceber o seu poder ao ter que salvar os seus amigos numa rede de arrastão, por exemplo. Está no comecinho da obra. Então é um assunto. O lixo marinho é importantíssimo porque o Sargento Canudo, o design dos personagens ficou super legal. O Sargento Canudo tem uma arma na mão que atira canudo. Eu fui levar numa escola e a diretora falou, não, se entrega direto para os meninos aqui, quero que você mostre para eles. O menino ficou enlouquecido com a ideia de uma moreia que tem uma arma que atira canudinho de plástico. O menino ficou enlouquecido com essa ideia, com essa proposta. Então, a ideia que se discute muito, né, os meninos reclamam que vão no McDonald's ou em alguma dessas redes de fast food e o canudinho é de papel. Nossa, canudinho de papel, eu odeio, professor. Mas aqui, os canudinhos de plástico, há muitos vídeos mostrando tartarugas que se engasgam, animais marinhos que comem, isso é um problema. E o nosso personagem principal tem como arma espalhar esses canudos no fundo do mar. Esse aqui não é um personagem principal, é um vilão. Um vilão importante na trama. Então, olha só. Trabalho sobre pesca predatória, o tubarino é capturado numa rede de pesca. Nós temos a questão do lixo marinho, que é super importante. Nós temos aí uma ilha de plástico, que vocês já devem ter visto nos programas de televisão, o tamanho do problema que é o plástico nos oceanos. Na obra ainda há um grupo de exilados e refugiados. Nós podemos, inclusive, eu até sugiro para vocês, no site da Acnur, a ONU mantém um site super atualizado. A Acnur, vocês sabem, é aquele braço da ONU para exilados, né? O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É uma pesquisa fácil de fazer, o site é super intuitivo, lá mostra quantas pessoas estão exiladas, quem são, aonde estão, quais grupos exilados estão exilados dentro do próprio país, quais estão em outros países, qual é a situação deles. Há material que eu uso sempre em sala de aula, professor de história, de geografia, ou professor de redação em português que queira trabalhar. São textos feitos para todas as idades, é facinho de achar, é só pesquisar por Acnur. Eles atualizam com dados e atualizam com textos. Questão de exilado, questão das guerras, quantos exilados foram produzidos pela guerra da Palestina, onde estão os refugiados da guerra da Ucrânia. A partir de uma obra no fundo do mar, com personagens bonitinhos, esse aqui nem é tão bonitinho assim, é possível discutir um assunto que lá no cursinho eu estou trabalhando com os meus alunos, tentando colocar na cabeça deles, porque vai cair no Enem, vai cair na prova da UFO, que é daqui a um mês, menos de um mês, vai cair questão sobre refugiado. De uma forma lúdica, a gente entende o papel dessas pessoas como refugiados, exilados. Próximo. Olha a sugestão. Podemos fazer o básico, ler o livro, conversar com os meninos, deixar eles levarem para casa, fazer uma roda de conversa, fazer o básico do básico do básico, que muitos professores nem gostam de fazer. Não, mas isso é básico demais. Trabalho, leiam um livro, apresentem um resumo com os pontos principais. Quais foram os pontos de viradas na história? Como eles mudaram o rumo da trama? Por exemplo, como que o príncipe herdeiro descobriu que ele tinha uma missão, que era salvar o povo de Azúlia, vendo os exilados sofrendo dentro de uma fenda marinha escura com medo de sair à luz. Que é uma coisa que eu trouxe também para a biologia, lembrei agora. O grupo de peixes exilados, eles se exilam numa fenda abissal, no fundo dos oceanos. E lá, longe da luz, eles começam a perder a cor, perder a visão, que é uma coisa que acontece, né? Algumas espécies marinhas, professor de biologia me corrija se eu estiver completamente errado, algumas espécies de peixes, animais, no fundo de cavernas, eles vão ao longo do tempo perdendo visão, perdendo cor, eles até se adaptam para viver ali. Mas um bando de peixe colorido, alegre, feliz, de repente está dentro de uma fenda abissal sem cor, triste e sombrio. É um ponto de virada em que o personagem diz: precisamos voltar lá e tomar o poder para salvar esse povo, tirá-los desse buraco que eles vivem. É uma fenda abissal no oceano. Beleza? Simples. Diversos personagens têm profissões. Nós temos aqui o rei, nós temos o príncipe, nós temos o cientista, nós temos um caranguejo. Aqui, ó, que é um operário. Alguém tem que reconstruir esse reino. E um caranguejo que comanda um grupo de operários. Eles têm um papel também na trama que pode ser discutido. Um grupo de caranguejos reconstroem tudo, eles são especialistas nisso. Nós temos aqui cargos políticos, como eu disse para vocês, nosso embaixador. Eu acho o embaixador super legal, deixa eu ver se dá para ver ele aqui.
todo diplomático, um diplomata. Lembrei a palavra que eu estava procurando. A hora que eu cheguei, uma colega disse assim, eu dei 10 aulas e vim direto para cá. Aí eu pensei, eu te entendo que eu fiz a mesma coisa. Por isso que eu estava procurando a palavra embaixador. O embaixador todo diplomático aqui, ó. Os nossos alunos, muitos não fazem ideia. Qual que é o papel de um diplomata, do embaixador? E vem separadinho, ó, bonitinho, com os nomes, personagens atrativos para os meninos desenharem, que eu não coloquei aqui mais uma opção. Discutir as profissões, os cargos que eles ocupam, qual é a função de cada um deles. O Martinho é um diplomata, o Rodolfinho, que é ele não é com PH, é Rodolfinho com F. Mas eu pus com um PH porque, ao criar o personagem, o criador pensou na palavra aqui em inglês. A Elisa, que é professora de inglês e sabe bem, então tem esse negocinho com nome também, que é legal de trabalhar. O Marlin é o Martintim, o Rodolfinho é o Golfinho, a Tuga é a tartaruga, a Muca é aquela baleia sábia que está numa cadeira de rodas, ela é a filósofa do grupo, o Mustache é esse caranguejo bigodudo, que é um operário e comanda um grupo de operários. Então é uma possibilidade de discutir o que cada um faz, qual que é o papel de cada um, como que a cientista traz uma solução para a história. O nosso diplomata, qual que é o papel dele? O diplomata tem um papel importante. A partir do momento que eles querem resolver o problema sem violência, um diplomata é convocado para ir lá tentar discutir e resolver o problema. E eles resolvem de uma forma simples. Vou dar o spoiler que eu não queria. O diplomata vai lá e convence. Vocês querem poluir os oceanos. Nós temos milhões de toneladas de lixo. Podemos mandar para vocês? E a nossa cientista cria uma máquina de despoluição das águas oceânicas, e eles criam uma carcaça de lixo, e eles começam a mandar em grande quantidade na corrente marítima e cai lá dentro do reino esses grandes pedaços de lixo, que durante a noite eles começam a filtrar a água, até eles descobrirem que a água está sendo despoluída, o reino é simplesmente retomado aqui, ó. As máquinas de despoluição disfarçadas. Aí aqui entra a inteligência da baleia sábia, o conhecimento da cientista, o diplomata que tem que ir lá negociar, convencer aquele povo a receber o lixo. E aí tem todo esse processo. Deixa eu ver o que mais. Em busca de uma solução inteligente, o uso da força cria máquinas de despoluição. No nosso mundo, quem foram os importantes pacifistas? Porque, olha, em diversos momentos a nossa pacifista é convocada. Existe uma possibilidade. Muitos dos nossos alunos que estão no TikTok, eu tenho um filho de 12 anos que está no TikTok. Eu duvido que no TikTok ele tenha visto falar sobre os grandes pacifistas da humanidade. No TikTok eu acho que não viu sobre isso. É uma oportunidade. Falar sobre o Martin Luther King, tem toda uma história e é fácil de pesquisar. Falar do Mahatma Gandhi, lá na Guerra do Sal, nos anos 30, o papel da não violência dele. Falar de outros pacifistas que existem, quem eles são. Abre essa janela. O livro abre essa janela. Por fim, dá para fazer um trabalho em grupo, né? Quem sabe em grupo ou sozinho. Gandhi, Luther King. Eu estava tentando puxar mais um aqui na cabeça. Se alguém lembrar de mais um importante pacifista aí, ó, me diga. Essas são as possibilidades. Para que fazer isso? Para que passar por esse momento? Porque nós acreditamos no livro, achamos que a partir disso pode ser um incentivo para que o livro não fique lá na biblioteca. Um dia eu estava conversando com a Elisa, eu fui visitar umas escolas e eu vi lá o livro de Natal que eu escrevi, o primeiro, que é um livro que os meninos circulam lá, tinha uma escola que estavam com todos guardados. Nem tirou, ganhou 50 e guardou 50. E a ideia, é importante ter 50 livros na biblioteca, mas é importante que eles estejam circulando, porque nós temos uma carência de livros. Livro é caro fazer um livro, é caro fazer 50 livros para cada escola, e é triste imaginar que nós estamos fazendo e estão guardados. Então aqui é um incentivo para que em algum momento vocês possam pensar, e aquele livro que eu vi lá, que chegou aqui na escola, que eu vi aquele bate-papo, numa quarta-feira à noite eu fiquei 1 hora lá vendo um professor falar, para valer a pena essa 1 hora, eu vou levar para a escola, eu vou trabalhar algumas dessas questões, eu quero ver meus alunos lendo. Meus alunos são muito pequenininhos. Dá para só ler a história como a história de um monte de bichinhos do mar que lutam para voltar para casa.
E dá para trabalhar com pequenininhos, vamos desenhar esses personagens, vamos fazer um trabalho de arte que ficou bem bonito. A arte. E depois essas crianças vão ver uma peça de teatro super legal e ainda vão ficar encantadas que posteriormente vão poder ver uma animação. E aí a gente convence esses meninos para ler o livro e a partir do livro ver um teatro e ver as adaptações e entender como que as coisas caminham.